Olá pessoal, eu sou Anderson, professor de Geografia. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade aí ao estudo dos aspectos naturais do continente europeu. Na aula passada nós iniciamos o estudo do clima europeu. A gente falou sobre os diversos fatores climáticos que influenciam o clima do continente, como altitude, maritimidade, continentalidade, e a gente falou de um primeiro clima europeu, que é o clima subpolar. Na aula de hoje nós vamos concluir, então, o estudo do clima europeu com os outros tipos de clima presentes no continente. Vamos falar primeiramente aqui do clima frio, que de acordo com a legenda, é nessa porção aqui rosa do mapa do continente europeu. Vocês podem observar, pega uma porção aqui norte do continente, boa parte aqui da Rússia, Vamos lá. Então, o clima frio, ele é um clima do extremo norte do continente, como a gente acabou de ver no mapa. Ele está sujeito às ações das massas de ar polar, que são aquelas massas de ar frio que vêm do Polo Norte. Os invernos são muito rigorosos, a temperatura média no inverno é em torno aí de menos 15 graus negativos. E os verões têm uma temperatura aí média de 15 graus positivos, As precipitações, elas não são muito elevadas, mas elas são meio que constantes aí, de 600 a 700 milímetros, por ano, E nós temos aí o Mar Báltico nessa porção do continente que ele se congela no inverno. Então, a ação daquela corrente marítima do Golfo do México, ela não consegue chegar nessa região aí para impedir, o congelamento dos mares. Lembrando que é uma corrente, de águas quentes. Vamos observar aqui o climograma, No eixo aqui esquerdo nós vemos as precipitações, que indica, a questão da chuva, A gente vê a precipitação aqui nas barras em azul, certo? Lembrando que no continente europeu, as estações são inversas às nossas aqui, porque nós no Brasil estamos no hemisfério sul, o continente europeu está no hemisfério norte. Então, enquanto nós vivemos o verão aqui, por exemplo, eles vivem o inverno lá, certo? Então, o inverno lá é nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e vai até mais ou menos aí no meio do mês de março, certo? Então a gente pode observar aqui que nesse período, olha só, de dezembro, janeiro, fevereiro e março são as temperaturas aí menores, sempre abaixo de 0 graus. Essa linha aqui, ela indica o zero tanto em precipitação quanto em graus. E nós podemos observar as barras aqui de precipitações, de chuva, que é meio que constante mesmo, como diz aqui, ó, de 600 a 700 milímetros por ano. E no período aí, que é o período do verão no continente, os meses aí, ó, de junho, julho, agosto e uma parte de setembro, são os meses que tem o pico aí da temperatura, Como a gente observa aqui na linha vermelha, ó, chegando próximo aí dos 20 graus, Como diz aqui no texto, em torno de 15 graus, certo? O conteúdo dessa aula, desse slide, está na página 191. Esse clima aqui é o clima frio, esse climograma, ele pega, por exemplo, uma cidade aqui da Rússia, que está numa altitude média aí, de 13 metros e na latitude de 64 graus ao norte. Vamos continuar então agora o estudo dos climas, A gente vai falar agora do clima temperado oceânico. Nós vamos ver que tem dois tipos de clima temperado, três tipos na verdade de clima temperado, O clima temperado oceânico, o temperado continental e o temperado mediterrâneo. Nós vamos falar agora do temperado oceânico, que é, de acordo com a legenda, essa porção aqui do continente que está aqui na cor marrom, Por que temperado oceânico? Porque ele está aqui próximo do Oceano Atlântico, certo? E também aqui, ó, do Mar do Norte. Vamos lá. O temperado oceânico, ele tem uma latitude semelhante ao do temperado continental, ou seja, eles estão aí na mesma, vamos dizer assim, lado a lado, Não está muito acima nem muito abaixo um do outro. Mas o que faz a diferença entre eles é o fenômeno da maritimidade, Como a gente disse, a proximidade das regiões, quando elas estão próximas do mar, do oceano, tem a influência aí, da maritimidade sobre o clima dessa região. Os invernos no clima temperado eles são menos rigorosos, a temperatura média sempre fica aí acima do zero grau, mesmo no inverno, então a gente não tem aí a presença de temperatura negativa, se tem é incomum,
certo? E as precipitações, elas são bem distribuídas ao longo do ano, né? Como a gente estudou, né, na questão do fator climático, né, os fatores climáticos na aula passada, é uma das influências aí da maritimidade, né? As precipitações são bem distribuídas, né, aumenta a umidade do ar e diminui também a amplitude térmica. Nós temos aqui como exemplo um climograma da cidade de Paris, né, que está nessa região, certo? Numa altitude de 75 metros e que também 48 graus ao norte. Lembrando, eixo esquerdo as precipitações, eixo direito a temperatura. As precipitações elas estão em barra, a gente pode ver aqui que são constantes, certo? E a temperatura está nessa linha vermelha, que a gente observa aqui, ó, no verão, por exemplo, né? Por volta aqui do mês de junho, julho e agosto, há um aumento aqui da temperatura, né? Ficando próximo aí, numa temperatura média próxima de 20 graus, certo? E no inverno, que são os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e parte de março, vocês podem observar que é o período do ano em que tem uma menor temperatura, só que não está abaixo de zero. Continuando aí o estudo, nós vamos falar agora do temperado continental, que é esse clima aqui na porção verde aqui do continente. Quando no slide passado disse que está na mesma latitude, olha só, estão lado a lado mesmo, né? Então, o que influencia aqui no temperado oceânico é a presença, né, do mar. E aqui no temperado continental é a porção de terra do continente, né, que provavelmente aí tem uma umidade do ar menor e uma amplitude térmica maior, como influência aí do distanciamento das águas, né? As águas estão mais distantes. Temperado continental, então ele está na área central e no interior do continente europeu, ou seja, fora da influência da maritimidade. Os invernos eles são rigorosos, certo? Então as médias térmicas, né, estão aí em torno de menos 15 graus negativos no inverno, certo? Por quê? Porque como está distante da maritimidade, então a amplitude térmica é maior. Lembrando que a amplitude térmica é a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. As precipitações no inverno também ocorrem no formato, né, de neve, né? Os verões eles são chuvosos, então há uma precipitação maior aí no verão e com temperatura média de 15 a 20 graus. Temos aqui, ó, uma elevada amplitude térmica anual, como a gente acabou de dizer. Esse clima temperado continental aqui, nós temos o climograma de uma cidade russa, que está numa altitude de 161 metros, 58 graus de latitude ao norte. Lembrando, eixo esquerdo, precipitação, eixo direito, temperatura. Nós temos aqui a indicação de cada uma das letras, é um dos meses do ano. As barras na cor azul são as precipitações e a linha na cor vermelha é a temperatura. Os invernos são rigorosos, né, com temperatura média e térmica abaixo de 15 graus. Lembrando que o inverno no continente europeu começa em meados do mês de dezembro e termina em meados do mês de março. A temperatura média é a linha vermelha, então a gente observa aqui uma queda da temperatura já no mês de dezembro, janeiro, fevereiro, e março aqui com o fim do inverno começa o aumento da temperatura. A linha vermelha está abaixo dessa linha que indica o zero de temperatura, então está aqui, ó, em graus negativos mesmo, em torno de menos 15 graus negativos, dezembro, janeiro e fevereiro. Os verões são chuvosos e com temperatura médias entre 15 e 20 graus positivos, né? O verão no continente europeu começa em meados de junho, a gente observa aqui, e termina em meados de setembro, né? Então são chuvosos de fato. Olha só as barras na cor azul, que indicam as precipitações, estão quase chegando aí nos 100 milímetros, né? São as barras mais altas nesse período do ano, que indicam uma intensidade maior de precipitações e de chuva. E também a temperatura mais elevada, com um pico aí no mês de julho, ó, por volta de 20 graus, né? Então a temperatura média no verão fica aí em torno de 15 a 20 graus positivos, certo? E o estudo dos tipos climáticos, vamos falar agora do temperado mediterrâneo, né? Que é nessa porção aqui na cor laranja, que pega quase toda a porção do território italiano, né? Esse país aqui no formato parecido com o de uma bota, é a Itália. Só a porção norte aqui da Itália que tem o clima subpolar. Essa região aqui é a região dos Alpes. Esse clima temperado mediterrâneo ele também está presente aqui nessa porção aqui do território francês, né? Ao sul aqui da Espanha e de Portugal também.
e também aqui na Grécia, né, e outros países aqui do leste europeu. O temperado mediterrâneo, ele tem os verões quentes e secos, com média aproximada aí de 30 graus. É o clima mais quente aí do continente europeu. Os invernos são amenos, né? Ou seja, eles não são tão rigorosos, tão intensos, né? Tem uma média aproximada de 10 graus positivos, né? E os invernos são chuvosos. Essa porção aqui de clima temperado mediterrâneo, ela está presente, como a gente viu no mapa anterior, na região sul, né, dos dobramentos modernos, né, essa característica do relevo aí do continente, né, às margens do mar Mediterrâneo, né, por isso que leva esse nome, né, então é uma região também aí de influência da maritimidade, certo? Ela também tem a influência aí dos ventos secos do deserto do Saara, como por exemplo o vento Simon, a gente estudou ele, né, na aula passada. Nós temos aqui um climograma da cidade de Atenas, na Grécia, que está localizada numa latitude 37 graus ao norte e numa altitude de 107 metros. Né? Lembrando que o verão no continente europeu ele começa, né, em meados do mês de junho e termina em meados, né, do mês de setembro, certo? Enquanto a gente está vivendo o inverno aqui, eles estão vivendo o verão lá. O que a gente observa no comportamento aqui da linha vermelha, que indica a temperatura média? Ela começa a subir quando se aproxima do verão, né? No mês de junho, tendo aqui o pico no mês de julho e agosto, que está, né, na mesma direção aqui de 30, ó, uma temperatura média aí no verão de 30 graus. E as barras azuis, que indicam as precipitações, elas começam a diminuir no mês de junho, julho, agosto e setembro. Então, o que isso indica? Que os verões são quentes e secos, certo? E os invernos, que a gente observa aqui a partir do mês de dezembro, por volta até do mês de março, nós temos uma temperatura aí acima de 10 graus positivos, certo? E a precipitação aumenta. Olha só, dezembro, janeiro, são meses que chove bastante. Então, os invernos são chuvosos, né, nesse clima aqui, o temperado mediterrâneo. Vamos continuar aí o estudo dos climas, vamos falar aí do último tipo climático europeu, né, o semiárido temperado, está nessa porção aqui amarelo claro, né, pega a parte aí da Turquia, né, da Rússia, né, vamos lá então ver as características desse clima. O semiárido temperado ele está às margens dos mares Negro e Cáspio, no interior do continente. As precipitações são inferiores a 50 milímetros por mês, isso dificulta a ocupação da região para habitação, principalmente por conta do solo, que acaba se tornando um solo que não é fértil, não propício para a agricultura, e a temperatura também dificulta um pouco. Né? Olhem só aqui a precipitação média. Né? Aqui nós temos o clima semiárido temperado, então essa cidade aqui da Ucrânia, que foi esse climograma dessa cidade, está na latitude 46 ao norte. Olha só a precipitação, as barrinhas azuis, quanto são pequenas, né? Não chega nem a 5 milímetros, né? Então praticamente o ano todo quase não se chove. Os invernos são frios, né? As médias de temperatura são aí cerca de menos 3 graus negativos, né? Então ele está aqui, ó, no mês de dezembro, lembrando, o inverno europeu de dezembro até a parte de março, né? Olha só, é o período em que está mais frio mesmo de fato, né? Com temperaturas negativas, né? Abaixo de 0 graus. E os verões são quentes, com médias, né, de 23 graus. A gente observa aqui a temperatura média aqui no verão, né? Que vai aqui da porção de junho, julho, agosto até parte de setembro. Olha só, está acima de 20 graus aqui a temperatura. Então é um clima aí com a característica principal, né, de baixa precipitação, né? Também não é tão quente como o anterior, como a gente viu. No clima temperado mediterrâneo há um verão mais quente, né, com médias aí de 30 graus. Conteúdo dessa aula está na página 192. A atividade 3, né, na página 192 e 93, né, 193, vamos pensar juntos, né, a resolução dessa atividade. Observe a foto e o climograma a seguir e responda o que se pede. A gente tem uma foto e uma imagem de praia, né? E nós temos aí, na pergunta A, qual tipo climático do local representado na foto? Justifique sua resposta. E B, quais as características do clima da região representada? E C, cite 2 países que esse tipo climático abrange, certo?
Vamos olhar aqui então, a gente tem a presença de praia, né? Se a gente tem a presença de praia, né? Em que período do ano que as pessoas costumam ir à praia? Será que é no inverno? Será que é no verão, né? Se as pessoas no verão conseguem ir à praia, será que está frio? Será que o verão é ameno ou não, né? Tem um calor mais intenso, né? Então, essa imagem diz um pouco aí da característica, né? De um país que há a presença aí de praia, né? As pessoas curtirem aí o calor. Qual o tipo climático do local representado na foto, né? A gente estudou aí 6 principais tipos climáticos do continente europeu. De acordo aqui com o climograma, vocês vão ter que dizer que tipo climático é esse. Como que vocês vão tentar aí dar um nome para esse tipo climático? Analisando o climograma, né? Lembrando que no hemisfério norte, o verão ele começa no mês de junho, né, e termina ali em meados de setembro. Então, nesse período, olha só, de junho, julho, agosto e setembro, de acordo com as barras azuis que indicam as precipitações das chuvas, chove-se muito ou chove-se pouco? O que a gente observa aqui? Está chovendo muito ou está chovendo pouco? Aí se vocês vão conseguir dizer se o verão é seco ou se o verão é chuvoso. E o inverno, né, que vai de dezembro, janeiro, fevereiro até março, né, as precipitações são altas ou não? E a temperatura é muito intenso, frio ou não? É um inverno ameno, né? E no calor, o calor é muito intenso ou não? É isso que vocês vão dizer. Então, através dessas características, se o inverno é chuvoso, se o inverno é seco, se o verão é chuvoso, se o verão é seco, se a temperatura é muito intensa ou se é uma temperatura amena, vocês vão conseguir identificar as características desse clima e dar o nome para esse clima, né? Se é um clima temperado oceânico, se é temperado mediterrâneo, temperado continental, se é frio, se é subpolar, se é semiárido, né? São esses os climas aí que nós estudamos, né? E vocês vão dizer, de acordo com o mapa, vocês podem olhar no mapa que nós utilizamos aí nesses slides, que está na apostila de vocês também, vocês vão citar 2 países desse clima. Suponhamos, é o clima temperado oceânico esse. Então vocês vão observar ali quais são os países que têm esse clima. Aí vocês vão citar aí, Espanha, Croácia, Itália, né? De acordo com a categorização do clima, vocês vão observar no mapa os países que compõem essa região. Pessoal, nossa aula termina aqui. Nós concluímos aí o estudo de 5 tipos climáticos na aula de hoje, né? E na aula anterior nós estudamos um tipo climático. Então a gente finaliza aqui o assunto do clima europeu. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida vocês podem direcionar ao grupo do WhatsApp do tutor de vocês. É isso e bons estudos!